Vamos lá? Eu quero, na tarde desse dia, cumprimentar todos os nossos irmãos inscritos no canal. Anteriormente era minha vida, mas como eu disse aos inscritos, nós decidimos colocar um título mais simples para uma melhor busca das pessoas. Então nós estamos dando bem-vindos atualmente ao canal A Luz da Bíblia, Daniel Silva. Pesquisando por esse nome fica fácil a localização. É sabido que nós estamos tratando da lição do atual trimestre, as lições bíblicas. Nós estamos tratando o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Lembrando que é necessário que a geração atual tenha contato com o conhecimento acerca de Paulo, que foi um dos maiores teólogos missionários da sua época. Lembrando sempre, maior por excelência e apóstolo e missionário por excelência é Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Mas Deus usou o apóstolo Paulo para a expansão ao mundo gentílico do evangelho e, além disso, para instruir, para plantar igrejas. Então nós estudamos até então, você que tem acompanhado as nossas aulas, lição 1 foi o mundo do apóstolo Paulo, lição 2, Saulo de Tarso, perseguidor, lição 3, a conversão de Saulo de Tarso, lição 4, Paulo, a vocação para ser apóstolo, lição 5, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo, que foi a lição que nós tratamos na semana passada. E hoje nós vamos trabalhar na lição de número 6, que tem como título Paulo no poder do Espírito. Já vou começar, como eu digo, tradicionalmente, lendo o comentário, lendo o que nos é disposto de material e, na sequência, fazendo um comentário acerca do assunto. Lição de número 6, hoje é dia 7 de novembro do ano de 2021. O título da lição é Paulo no poder do Espírito. O texto áureo vai nos dizer assim: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos 19, verso 6. A verdade prática nos diz: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. A leitura bíblica em classe ela está compreendida em Atos 19, do verso 1 ao verso 7, que diz: E sucedeu enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: Do batismo de João. Mas Paulo diz: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Feita a leitura bíblica em classe, nós já vamos para a introdução, no qual diz: movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter uma missão de vida, dar testemunho de Jesus e provar que ele era o Cristo. Nós vamos ver essa referência em Atos 19, 21 e 22. Nessa lição, veremos que como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo. Essa é a introdução. Então a gente já vai partir para o tópico de número 1, que é a partir daí que a gente já começa a desenvolver
alguns esclarecimentos. Tópico de número 1, pregando a Cristo no poder do Espírito. O livro de Atos mostra que, após sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Atos 9, verso 19. E logo em seguida ele pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus, nas sinagogas. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente em nome de Jesus. Era o poder do Espírito Santo que o movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão senão pregar a Jesus e este crucificado. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito de Deus. Então aqui a gente já tem a gente faz um retrospecto aqui da chamada, da vocação de Paulo, né? Sabemos que foi no caminho de Damasco, que ele foi abordado por aquele clarão de luz, mais claro que a luz que meio-dia. Ali ele ouviu uma voz, e era a voz de Jesus, e ele foi ali para a rua direita, na casa de Judas. Jesus manda Ananias ir até Paulo e impor-lhe as mãos. Ananias resistiu, mas entendeu que Cristo estava no controle da situação. Quando ali chegou, ele recebeu a imposição de mãos. Seus olhos, que outrora tinham sido fechados, estava cego, foi agora as escamas caíram dos seus olhos, e ele recebeu o poder do Espírito Santo naquele instante. E após isso, como ele estava indo para Damasco, ele foi a Damasco, agora diferente, inflamado pelo poder do Espírito Santo. Ele foi imergido no Espírito Santo. Nós chamamos de batismo. A palavra batismo em si, ela traz o significado da palavra batismo é isso, é imersão. Então Paulo agora estava imergido no Espírito de Deus, que é o único que traz a capacidade, a ousadia para que seja pregado o Evangelho de uma forma plena, de uma forma completa. Nós vamos ver aqui uma referência. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito de Deus. Essa referência eu vou localizar aqui, está em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo é o versículo de número 3, que diz assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então Paulo estava dizendo aqui que quem tem o Espírito de Deus não prega contrário às Escrituras e não diz que Jesus é anátema, ou seja, não diz que Jesus é maldito, tá? Ele prega Jesus como ele é. E também ninguém prega Jesus se não for movido pelo poder do Espírito Santo. Então assim era a ministração de Paulo. Número 2, do tópico 1, o caminho da pregação. Depois do estágio no deserto da Arábia por 3 anos, Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém. Não teve uma recepção calorosa porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. Com alguma reserva, ele foi acolhido, entre aspas, na igreja mãe, e todos ouviram o seu testemunho e, sem se intimidar, ele pregava ousadamente para os judeus e gregos na cidade. Entretanto, Paulo recebeu uma revelação que deveria sair de Jerusalém. Essa aqui a gente está rememorando algumas coisas que a gente já falou em aulas anteriores. Então, Paulo foi para Damasco, depois foi para Jerusalém, e chegando em Jerusalém teve uma resistência. Afinal, aquele que estava matando, perseguindo, pondo a perder muitos cristãos na sua época, ele estava ali. E ele não teve crédito de imediato. Até que o Espírito Santo, orientado pelo Espírito de Deus, ele se recolheu no deserto da Arábia, a qual ficou ali por 3 anos, preparando-se para posteriormente, com ousadia, pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E lembrando bem, de acordo com o tema que nós estamos tratando hoje, no poder do Espírito de Deus, no poder do Espírito Santo. Número 3, Paulo e as 2 viagens missionárias.
Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé. Entendamos aqui que adiantamos um pouco o assunto. Paulo, depois do deserto da Arábia, voltou novamente a Damasco, foi a Jerusalém e depois desse ciclo de 3 anos, que ele já tinha tido um contato, um discipulado direto com o próprio Cristo, ele então é recebido por Pedro, o qual passa com ele aproximadamente 2 semanas ou 15 dias. Então, a partir de então, é que começa, vamos entender, o dinamismo do ministério do apóstolo Paulo. Ele já tinha recebido o batismo do Espírito Santo, ele já tinha compreendido, já tinha tirado suas dúvidas acerca do Cristo, e agora nós vamos começar aqui a pontuar as suas primeiras viagens missionárias. Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. Os dois, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares e visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Na segunda viagem missionária, o apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou o ponto de partida para visitar outras cidades. Isso nós podemos conferir em Atos 16 ao Atos 18, capítulos. Nessa viagem eles passaram por Listra, Troas ou Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e, por fim, Éfeso. Em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. Lembrando que quem separou Paulo e Barnabé para o ministério de apóstolo foi o próprio Espírito Santo. Então, ao fazer essa segunda viagem missionária, indiscutivelmente, a presença do Espírito Santo estava com eles. E é o que nós vamos já aprendendo. É impossível fazer a obra de Deus, seja em qual vocação que fomos chamados, sem a presença do Espírito Santo. É impossível fazer. E é Ele que impulsiona, é Ele que faz acontecer, é Ele que determina o que vai acontecer, é Ele que nos faz lembrar a mensagem da cruz do Calvário e a pregar com ousadia e eficácia a todos aqueles que dão ouvidos. A síntese do tópico 1 vai dizer assim: nas suas viagens missionárias, o Espírito Santo moveu a Paulo no caminho da pregação. Já vamos partir agora para o tópico de número 2. O argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Eles haviam crido em Cristo, mas nada sabia da experiência do Pentecostes. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito para se tornarem testemunha do Senhor. Então, o autor aqui, ele é bem sucinto na trajetória que Paulo faz, porque ele já resume bem. Primeiro, nós entendemos que lá em Antioquia foi separado Barnabé e Paulo, mas depois chega-se um momento da caminhada deles que eles se apartam por um desentendimento. E nesse desentendimento, cada um foi para um lado. E nos lugares em que Paulo passou, passaram a seguir ele como discípulos, 2 discípulos, Timóteo e Silas. Silas e Timóteo seguiram Paulo. E ao chegar, nós estamos tratando também da segunda viagem missionária de Paulo. Ao chegar na cidade de Éfeso, ele viu ali 12 varões. E a pergunta dele foi:
Vocês já receberam o batismo no Espírito Santo? Entenda bem, aqueles discípulos, eles tinham como referência a pregação de um homem por nome de Apolo, que por sinal um erudito na filosofia, na crença em Jesus, ele cria em Jesus, ele cria naquilo que foi pregado através de João Batista, mas ele ainda não tinha recebido o poder do Espírito de Deus na sua vida. E naquele instante, Paulo indaga: vocês receberam o Espírito Santo? Isso está lá em Atos 19, verso 2, diz Paulo assim, ó: e disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então, apesar de conhecerem Jesus, eles não conheciam aquilo que Jesus deixou no Pentecostes. Ou seja, se voltarmos à história, nós vamos ver que Jesus ordenou a seus discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. De poder. Então ficaram ali, reuniram-se muitas pessoas, mas ao final ficaram somente 120 crentes, e o Espírito de Deus se manifestou de uma maneira sobrenatural. O Espírito de Deus veio como um som, como de um vento veemente, e foram vistas línguas como de fogo, e línguas e fogo sobre a cabeça dos discípulos. E ali houve uma inserção dos discípulos dentro, vamos dizer assim, do poder do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus manifestado na vida deles. Foi esse poder que deu capacidade aos discípulos e aos apóstolos, em primeiro plano, de ousadamente pregarem o Evangelho e assumirem a sua identidade em Cristo. E além de pregar o Evangelho da cruz, do arrependimento de pecados, eles, através da vida deles e do poder de Jesus, sendo realizado na plenitude do Espírito de Deus, realizava cura, expulsão de demônios e tantas outras coisas que envolviam o poder de Deus. Então foi por isso que Paulo perguntou: vocês receberam o poder do Espírito Santo quando vocês creram? E eles não sabiam, não entendiam, não tinham conhecimento. Naquele instante, Paulo impõe a mão sobre a cabeça deles e ora com ousadia, com graça e com poder de Deus. Assim eles são cheios do Espírito Santo, com a mesma evidência que houve lá no dia de Pentecostes. E qual foi a evidência? Nós, como pentecostais, nós cremos que o batismo no Espírito Santo, ele tem a evidência externa do falar em línguas. Então, naquele instante, não só esse sinal inicial aconteceu na vida desses 12 discípulos que não conheciam, não tinham conhecimento ainda, tinham conhecimento de Jesus, mas não tinham conhecimento do poder do Espírito Santo. E eles precisavam, para serem agentes que seriam, que dariam continuidade à expansão do Evangelho na cidade de Éfeso, eles precisavam da plenitude do Espírito Santo. Como eu disse e repito, é impossível fazer a obra de Deus sem a plenitude, sem estar cheio e, por fim, batizado no Espírito Santo. Então ali, repito, eles não tinham recebido. E nós continuamos no número 2. É preciso crer para receber o Espírito Santo. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Somente depois de passar pela experiência da conversão, de reconhecer Jesus como o Salvador, então o Senhor concedeu o dom do Espírito Santo, ou seja, o batismo do Espírito Santo sobre a pessoa convertida. Eu faço questão de pegar essa referência, que vai estar lá no livro de Atos. Então, o batismo no Espírito Santo, tal como a Bíblia diz,
Não é só uma frase de efeito. Eu tenho o Espírito Santo, eu ando com o Espírito Santo. Todo mundo fala isso. Eu tenho Deus, eu tenho Jesus. Mas o que diz se uma pessoa tem ou não tem, anda ou não anda com Cristo, é o seu modelo de vida, o seu modo de vida, o seu modo de lidar com a vida e aquilo que ele produz, seja em atitude, seja em obras, seja em palavras, é que diz se ele mudou o coração ou não. Lá em Atos 2, como eu disse, 38, diz assim, ó: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é um brinde que a pessoa simplesmente por desejar ela vai ganhar. O Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo é dado àquele que crê, e quem crê pratica as palavras de Cristo, vive o arrependimento dos seus pecados, abandona, não procura não pecar mais, e aí sim. Então isso é uma regra bíblica, não tem como eu, por mais que eu queira, eu querer tratar isso de uma maneira diferente. Então o arrependimento, a pregação de Jesus, um coração limpo, uma busca, uma devoção em busca, já é o caminho para que uma pessoa receba o batismo no Espírito Santo. Número 3, continuando, Paulo cuida para esclarecer Apolo. Isso nós vamos ver, essa referência. Quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia de grande cultura. Certamente Apolo teve uma revelação, elevada formação, principalmente no conhecimento das Escrituras Sagradas, e se destacava pela eloquência. Tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem dele. Apolo tornou-se o pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem. Quando Paulo enviou Áquila e Príscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto. Então, por que nós estamos evidenciando essa parte? Nós sabemos que Paulo, sim, foi vocacionado por Cristo, foi chamado, recebeu a plenitude do Espírito, tal como os discípulos de Jesus lá no dia de Pentecostes também, e muitos outros que invocaram o nome de Jesus, se arrependeram dos seus pecados, receberam a imersão, foram imergidos dentro da plenitude do Espírito. Na cidade de Éfeso, antes que Paulo chegasse, tinha um homem por nome de Apolo, como dissemos aqui, eloquente, inteligentíssimo, de Alexandria, certamente com grande conhecimento filosófico, bíblico, mas este também, por mais erudito que ele fosse, ele não tinha recebido ainda o batismo no Espírito Santo. Então, Paulo não fez críticas a ele por ele não ter ainda o tato e o conhecimento acerca do batismo no Espírito Santo. Mas o que ele fez? Ele enviou Áquila e Príscila para que orientasse mais pontualmente sobre o caminho de Cristo e mais pontualmente acerca do batismo no Espírito Santo. Pode ser que na atualidade soa um pouco estranho falar assim sobre o batismo no Espírito Santo, mas eu posso, com muita alegria, afirmar que tive a oportunidade de receber tal experiência e sou muito grato a Deus por isso, porque quando o poder do Espírito Santo vem sobre a vida de uma pessoa, as coisas mudam, o desenvolvimento ministerial muda, a forma de lidar no mundo espiritual muda, a forma da mente ser aberta para as Escrituras, ela muda, ela amplia de uma forma muito poderosa. É uma intimidade, é algo muito profundo, que não se explica com palavras, mas a evidência dos acontecimentos mostra quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo,
e valoriza o batismo no Espírito Santo. Então, o que nós aprendemos com Apolo, que era um eloquente, que era um homem sábio, que era um homem de Alexandria, que tinha tudo isso, mas ele não tinha o poder do Espírito Santo. Então Paulo não criticou, mas fez com que ele passasse a saber através de Príscila e de Áquila, para que o desenvolvimento do evangelho ele fosse dinâmico, eficaz, trazendo sobre a vida das pessoas que ouviam a plenitude do evangelho com tudo aquilo que o acompanha. Nós podemos ver, a referência está lá em Atos 18, 21 ao 28. Eu vou estar lendo aqui. Diz assim: antes se despediu deles dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ele algum tempo, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegando a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso das Escrituras, este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso em espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram, Príscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Então a doutrina do batismo no Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo, ela faz parte do caminho de Deus. E é um ensinamento e um aprendizado necessário à carreira cristã. Aquele que crê em Cristo, crê no batismo no Espírito Santo e crê no efeito que o batismo no Espírito Santo na sua vida, o poder real, o poder de Deus em ação possa fazer na sua vida. Então, Priscila e Áquila já falam assim: vem aqui, eu vou te orientar. Nós vamos te orientar. Querendo ele passar a Acaia, animar os irmãos que escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muitos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. O aprendizado que nós tiramos aqui também, porque qualquer pessoa com qualquer bagagem de inteligência nas Escrituras ou na filosofia, qualquer que seja cristão, ele depende do Espírito Santo para que o seu ministério, para que o Evangelho seja levado onde precisa ser levado, mas com as características do Evangelho, libertando vidas, salvando vidas, curando, consolando, quebrantando os corações, levando as pessoas ao arrependimento dos seus pecados. Somente o poder do Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher pode fazer acontecer essa grandeza. Síntese do tópico 2, vamos ler aqui. O apóstolo Paulo cuida para esclarecer Apolo a respeito da plenitude do Espírito Santo. Então, era um assunto importante naquela ocasião e continua sendo um assunto importante na atualidade, apesar de haver muitas distorções teológicas, muitas pessoas que não creem, que são cessacionistas, pensam, acabou lá atrás, mas isso não é verdade. Nós podemos ver evidência de pessoas, homens e mulheres de Deus, autênticos, que ainda mostram evidência de porque foram batizados no Espírito Santo e nunca mais as suas vidas foram as mesmas. Tópico de número 3, vamos iniciar. A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. 1. As Escrituras como fonte de revelação para o Espírito Santo. E a Escritura, que é a Bíblia, ela é a fonte primária de toda a revelação acerca de Jesus, acerca da Trindade, acerca do batismo do Espírito Santo, acerca de toda a doutrina de salvação. Não procure em outras fontes fundamentar qualquer argumento a seu favor para tentar fundamentar o que a Bíblia já declara ser. Então a Bíblia é a referência maior. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, tanto quanto os demais judeus. A doutrina da Santíssima Trindade
mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. Entendamos que, creio eu, que até mesmo Paulo, ele precisou ser orientado, sim, pelo próprio Cristo, até mesmo acerca da Trindade. Por quê? Nós sabemos que Paulo, ele era um fariseu, ele era judeu, ele era uma pessoa monoteísta. Então ele cria somente um Deus. Mas, do Gênesis ao Apocalipse, falando de forma atual, a pessoa do Espírito de Deus, ela está ali nas entrelinhas. Ela está ali, começando lá pelo Gênesis. Façamos, não era uma pessoa só que estava ali. E dentre outros muitos textos, mostrava e mostra a revelação da terceira pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Então até Paulo sofreu, vamos dizer assim, um processo de conhecimento para que ele entendesse, absorvesse e pregasse sobre o batismo e a plenitude do Espírito de Deus. E também as pessoas, principalmente as judias, os judeus, eles também tinham dificuldade desse primeiro contato com o batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque eles eram monoteístas, eles criam que só tinha um Deus. Mas aí, de uma forma inteligente, de uma forma eloquente, vem aqueles que são doutores na Bíblia, aqueles que são que tiveram uma compreensão, agora estão aptos para ensinarem dentro das Escrituras, dentro da maior base e a mais firme base, quem é o Espírito Santo. Número 2, nós estamos falando da fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo, aos Efésios, porque foi nessa ocasião que ele esteve ensinando os irmãos. O Pentecoste como fonte de revelação do Espírito Santo. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo, a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo, depois da conversão. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento especial, o Pentecostes, revela a atuação do Espírito Santo de maneira clara e objetiva. Então, o que nós aprendemos aqui? A primeira fonte de revelação sobre Deus, sobre o Espírito de Deus, sobre Jesus, é a Bíblia. E como nós estamos falando sobre o batismo no Espírito Santo, a segunda fonte de conhecimento e que Paulo pregava sobre o batismo no Espírito Santo é lá de Atos 1:4. Faço questão de ler, porque é uma base muito sólida para o nosso argumento aqui. Atos, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso 4, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nós já falamos aqui, então o Espírito Santo concedia que falassem, e esse Espírito não mudou. A base do ensino de Paulo, primeiro, as Escrituras, como nós falamos, se a gente fala que Paulo pegou como referência o Antigo Testamento, nós temos ricas referências do Antigo Testamento. Uma delas e a mais usada foi a de Joel, capítulo 2. E há de ser que nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos. Enfim, essa é uma base. E nós temos outras bases, livro de Isaías, livro de Zacarias, falando sobre o derramar e o conceder do Espírito Santo na vida daqueles que crescem em Deus. Número 3 vai dizer assim: Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Essa referência eu vou deixar em aberto aqui, Atos 19, de 1 ao 6, decorrer aqui diz assim: ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo, glória a Deus, ao ensinar sobre o Espírito Santo
aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista, nem a de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista, revelou o Cristo profetizado por João Batista, exatamente como ele havia de vir. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Então, ora por eles e impõe as mãos sobre a sua cabeça, e o Espírito Santo é derramado como chuva abundante sobre todos. Começaram a falar em línguas e a profetizar. Iniciou-se um grande avivamento na igreja de Éfeso. Essa experiência levou os discípulos efésios a anunciar Jesus como Salvador e fez a igreja crescer. Nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Então, olha que interessante. Paulo tinha como referência as Escrituras, Paulo tinha como referência o Pentecostes, e Paulo tinha como referência do ensino dele acerca do batismo do Espírito Santo. Então, o que Paulo fez? Ele fundamentou todos os argumentos dele em algo sólido, não em algo fantasioso. Ou seja, toda a doutrina, todo o ensinamento, toda a ação do Espírito, ele precisa passar pelo crivo, pelo filtro das Sagradas Escrituras, que é a Bíblia Sagrada. Então, nós temos que tomar o cuidado em tudo aquilo que nos é apresentado, seja em forma de profecia, de visão ou alguma coisa parecida assim. Porque se ela não estiver passando pelo crivo bíblico, você pode, sem dúvida nenhuma, desprezar. Se ela estiver contradizendo entre as palavras de Cristo, dando ênfase sobre o ensino de Paulo, né? Como eu disse aqui em Atos 19, eu vou ler aqui, são do verso 1 ao verso 6, porque aqui nós temos que comprovar biblicamente aquilo que estamos falando. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e chegando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo a todo o povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. ênfase. Então Paulo, ele reforçou a mensagem de João Batista, ele autenticou o que Jesus veio fazer, porque no que consistia uma das bases da mensagem de João Batista? Eu não sou o Cristo, eu sou aquele que foi enviado após ele. Eu não sou nem digno de abaixando, de exaltar as sandálias dos seus pés. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, que é outro assunto. Ele vos batizará. Então Paulo pega uma base, dando uma referência concisa, precisa, uma base muito, vamos dizer assim, inteligente e, de fato, verdadeira. E, depois que ele traz essa explicação, o esclarecimento, porque o milagre acontece quando você passa a entender também a palavra de Deus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Então, a partir daquele momento, aquela igreja, aquela cidade, aquelas pessoas nunca mais foram as mesmas. Então eu motivo você a buscar a presença do Espírito de Deus na sua vida, do batismo no Espírito Santo, da imersão, de procurar entender para que seja gerado fé e seja gerada uma motivação inteligente, bíblica e espiritual na sua vida. Você diga: Espírito Santo, vem sobre a minha vida, e toma a minha vida, habita em mim, manifesta-te em mim. E ele pode sim. O que aconteceu após o batismo do Espírito Santo? Iniciou-se um grande avivamento na igreja de Éfeso. Essa experiência levou os discípulos a anunciar Jesus como Salvador e fez a igreja crescer. Porque quem é batizado no Espírito Santo entende a missão a qual Deus tem com ele. Nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas
da presença do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Então, batismo do Espírito Santo, e aí tinha o falar em línguas, o consolo, o quebrantamento, o arrependimento, a cura, a expulsão de demônios. Tudo aquilo, todo o pacote que o Evangelho de Jesus Cristo traz como promessa. Traz como promessa. Quero já partir aqui para a conclusão. No poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas, milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Então o autor conclui diante disso. Então, o que ele quis dizer com isso? Basta o Espírito Santo estar agindo no meio do seu povo, já é o suficiente. Não precisa de nada mais para tentar impressionar as pessoas. Basta o Espírito de Deus atrair os corações ao arrependimento, a render-se à sua graça. Basta para um bom progresso da obra de Deus, da sua igreja, de onde você está, o Espírito de Deus, ele ser pleno ali, ser valorizado e ser glorificado. Amém? Então, finalizamos aqui a lição de número 6, que trouxe por título o Paulo no poder do Espírito. E uma coisa interessante, se Paulo não fosse um homem cheio do Espírito de Deus, jamais ele conseguiria resistir às contrariedades, às provações, às lutas. Se Paulo não fosse um homem cheio do Espírito de Deus, ele teria desistido nas primeiras ignorâncias que tiveram com ele. Mas é o Espírito de Deus que nos leva, tal como levou Paulo a cumprir seu ministério. É o que dá-nos condições reais também de prosseguirmos levando a nossa cruz e pregando Cristo crucificado através do Evangelho de Jesus Cristo, na plenitude do Espírito Santo. Então nós motivamos a buscar a simplicidade do Espírito Santo, que não traz consigo inovações que fogem das Escrituras. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.